O Jornal das 6 está de volta para falar sobre um assunto bem polêmico. Você lembra do homem que roubou uma caminhonete e logo foi solto pela justiça essa semana? Pois é, nós conversamos com o juiz responsável pela soltura do bandido. Ele explica por que a justiça decidiu pela liberação do indivíduo. Bom, o fator principal é que uma pessoa só pode ser mantida presa por um crime se isso for efetivamente necessário, ou se depois que ela for definitivamente condenada e vai cumprir essa pena. Nesse caso, se essa pessoa fosse definitivamente condenada por esse crime, ele não ia cumprir nem um dia de pena preso. A gente, pela natureza do delito que ele praticou, a lei prevê, e pela condição dele de primário, a lei prevê que uma pena de prisão que é prevista na lei para esse crime ia ser substituída por penas de prestação de serviço. Essa é uma alteração na lei que foi feita em 1994, no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, e o objetivo disso, enfim, pode ser censurável, enfim, mas é a lei e a gente está aqui para aplicar a lei. O objetivo disso foi diminuir a lotação em presídio. Por que isso foi feito? Porque havia um problema de superlotação. Por que havia um problema de superlotação? Porque a população é contra a construção de presídio. Então, eu faço essa correlação. Quem é contra a construção do presídio é a favor da impunidade. Porque, enquanto mais superlotação nós tiver, em 2011 houve uma outra reforma, outra modificação na lei, para diminuir as prisões cautelares. E essa modificação de 2011 veda que, para o furto simples, que era o caso de acusado primário, seja decretada a prisão preventiva. É uma vedação na lei que a gente tem que aplicar, goste ou não, concorde ou não. Então ele não ficaria nem um dia preso mesmo que o advogado estivesse no local? Se tivesse, a questão do advogado é uma questão formal. O preso ele tem vários direitos no momento que é preso. Ele tem que ser advertido que tem direito de ficar calado, tem o direito de comunicar um familiar e tem o direito de ser assistido por advogado. A gente verifica essa questão da regularidade formal do auto. Se estiver tudo regular, a gente passa a analisar a necessidade da prisão. E no caso que eu entendi é que tanto não estava regular e também não havia necessidade de prisão. Ou melhor, era vedada a prisão no caso, era proibido que ele ficasse preso, digamos assim. E isso acontece muito aqui em Ijuí? Por quê? Acontece, todas essas situações que eu coloquei são corriqueiras, acontecem de pessoas serem soltas, diversos. A maioria, aliás, dos autos de prisão em flagrante, as pessoas estão soltas, porque os crimes não admitem prisão preventiva. É o que ocorre com a embriaguez ao volante, é uma situação muito comum, tem muitos flagrantes pelo crime da embriaguez ao volante. Só que esse delito também, se a pessoa for definitivamente condenada, aliás, é possível que ela não seja nem processada, nem pelo furto, porque tem um outro direito lá também que foi criado para não punir com prisão esses crimes menos graves. Então, nesses diversos casos, mesmo estando regular ou auto, a maioria das vezes as pessoas são postas em liberdade para que respondam ao processo em liberdade e depois, se ficar definitivamente comprovado através do processo, não através de um vídeo, a pessoa tem direito de se defender, ela vai ser imposta a pena que a lei prevê e ela vai ter que cumprir essa pena. Se não cumprir essa pena, aí sim ela vai presa. Existem delegados que entendem que podem fazer o flagrante sem a efetiva presença do advogado, que bastaria que eles comunicassem o preso que tem direito. Se o preso não chamar o advogado, eles poderiam fazer sem. No entanto, tem um outro entendimento. Não sei se é majoritário ou não nos tribunais superiores e não importa, porque todos os juízes de Ijuí, em Ijuí esse entendimento é unânime, todos entendem que é efetivamente necessária a presença de um advogado efetivamente acompanhando o flagrante. Se isso não ocorre, a gente entende que não é regular aquela questão formal, aquela questão preliminar do flagrante. Isso ocorre bastante, mas isso não significa também que, mesmo que seja irregular o flagrante, a pessoa vai ser solta. Porque mesmo não tendo advogado, mesmo que não tivesse nenhum advogado lá, digamos, nesse caso, se tratasse, por exemplo, de um assalto, se essa caminhonete tivesse sido roubada com emprego de arma, tivesse apontado a arma para a vítima, e o delegado tivesse pedido a prisão, ela poderia ser decretada, essa pessoa poderia estar presa se fosse um crime mais grave e houvesse pedido de prisão. Ocorre várias vezes. Ocorreu, recordo, em delitos de tráfico, delitos de homicídio, casos de acusados foragidos que cometeram outros crimes, em que o flagrante estava irregular, porque não havia a presença lá de advogado. Um outro, eu recordo que não havia sido feita a comunicação ao juiz em 24 horas, que o delegado tem que fazer também. Enfim,
estava irregular sobre esse aspecto, mas havia um pedido do delegado para que o acusado fosse preso. E esse pedido foi deferido, foi decretada a prisão, a pessoa permaneceu presa. Então, são questões que têm que ser separadas, mas que, via de regra, se não há, podem levar a uma soltura de alguém que eventualmente poderia ter que ficar preso, mas também, como eu disse, não significa que depois a pessoa não vai ser decretada e não vai responder o processo preso, nem que ela não vai ser punida. Isso tem que ficar bem claro. Por esse fato, não existe impunidade. Vai se ficar, repito, eu tenho que tratar sempre depois de a condenação ser definitiva. Ficando ele definitivamente condenado por esse fato, ele vai ter que cumprir as penas que a lei impõe a ele. Não haverá impunidade.